Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que chegou a mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Venceu o Corinthians, jogando em São Paulo por 2-1. Primeira vitória do Inter na casa do Corinthians. E o pós-jogo foi quente. Afinal, o técnico Mano Menezes afirmou que o bicho era triplicado para vencer o Corinthians em Itaquera e foi rebatido pelo presidente Alessandro Barcelos. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê também projetou a próxima temporada e o último jogo do Inter dentro do campeonato contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, dentro do estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Já peço na arrancada aqui do vídeo para você deixar o seu like, te inscrever no canal e me dar uma moral, né? Afinal, vocês viram, ó, tô num look diferente hoje, afinal esqueci a camiseta, então estou gravando com a camiseta do casamento ontem, né? Então, vale o like de vocês. Certo? Vamos falar da vitória do Internacional ontem, vitória contra o Corinthians, 2-1 jogando na Neoquímica Arena, primeira vitória do Inter na história do estádio do Corinthians, do novo estádio do Corinthians. Teve uma classificação em 2017, mas a partir de um empate, mas a primeira vitória foi conquistada ontem. Aliás, isso foi muito celebrado pelos jogadores após o jogo, o Igor Gomes falou sobre isso, o Maurício falou sobre isso também, então parece ter sido algo que foi trabalhado durante a semana pela comissão técnica e pela diretoria. Eu posso fazer alguns destaques do jogo aqui, afinal, o Inter para mim fez uma boa partida, jogou bem coletivamente e é aquilo que eu sempre falo, quando o coletivo é forte, a individualidade aparece. Para muitos, o Arangues foi o melhor em campo. Foi a grande novidade do Cudê para o jogo. Afinal, o Johnny não jogou por conta de um desconforto no tornozelo. Ele que saiu já preocupando o departamento médico na vitória contra o Cuiabá na última quarta-feira. E ontem não esteve à disposição. Não ficou nem no banco de reservas. Ele fez exames, não teve algo mais grave, algo de ligamento do tornozelo. Mas por precaução o departamento médico acabou vetando ele do jogo. Lembrando que o Rômulo, que seria uma primeira alternativa, também não estava à disposição por conta de um problema na panturrilha. Então a novidade foi Bruno Henrique, com Arangues sendo deslocado para jogar como camisa 5, função que ele fez bastante tempo lá no Bayer Leverkusen da Alemanha, e ele foi muito bem, né? O Inter sendo propositivo, com toque de bola, funcionou muito o Arangues nessa função, e o Bruno Henrique também fez um bom jogo. O Bruno Henrique vem, né, de um futebol saudita, ainda não se adaptou bem ao calendário brasileiro, mas a gente sabe o quão bom jogador ele é e o quanto pode agregar nesse time colorado. Então, eu já coloco deste ponto, né? O Arangues, para mim, foi o melhor jogador em campo, o Maurício também foi muito bem, Bustos, Valência, Wanderson. Então, mostra, né, o quanto o time do Inter foi bem. Eu estou citando várias individualidades aqui, além do Rocher, que fez uma grande defesa já na reta final do jogo, quando o juizão levantou a placa, né? Até empatar. 14 minutos de acréscimo, um absurdo, mas o Inter mesmo assim passou por cima da arbitragem, com gol regular do Valência, que foi anulado, seria o gol de 3-1, e o Inter acabou vencendo 2-1, gol do Maurício e gol do Wanderson. Resultado que na tabela acabou sendo extremamente positivo, afinal o Internacional é nono colocado, 52 pontos, ultrapassou o São Paulo, que ontem perdeu para o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, né? O Atlético conseguiu uma vitória já nos últimos minutos, igualou a pontuação do Palmeiras, que tem 66, e o Inter chega a 52. E hoje torce, né, por um tropeço do Atlético Paranaense contra o Santos, dentro da Arena da Baixada em Curitiba. Por quê? Porque o Atlético Paranaense hoje é o 8º colocado, tem 53 pontos, ou seja, um a mais que o Internacional. Se o Inter ultrapassar o Atlético Paranaense na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter jogará a terceira fase da Copa do Brasil, evitará 2 fases, né, iniciais da competição nacional. A gente sabe o quanto o Inter se complica com esse tipo de calendário, então seria importante, né? O Atlético Paranaense que joga, como eu disse, contra o Santos, e na última rodada, na quarta-feira, joga contra o Cuiabá dentro da Arena Pantanal. O Inter recebe o Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro, o Botafogo que também, né, joga hoje contra a equipe do Cruzeiro, né, jogo lá no Newton Santos, o Botafogo que ainda reúne, né, uma chance mínima de ser campeão brasileiro. Afinal, se vencer hoje e o Palmeiras tropeçar, eles igualam 66 pontos de Atlético Mineiro e também de Palmeiras. Então foi uma vitória importante, reta final o Inter arrancando 3 vitórias seguidas, Bragantino, Cuiabá e Corinthians, a terceira vitória seguida fora de casa, então
o Inter dando amostras, né, e terminando o 2023 de uma maneira que deixa algum legado, alguma esperança para a próxima temporada, aquilo que a gente está acostumado, né? O Inter termina bem e depois começa mal. Então agora tentar, né, fazer com que os reforços cheguem mais cedo, né, que o Inter consiga conquistar o Campeonato Gaúcho para tirar um pouco esse peso da ausência de títulos, e acho que isso é muito possível. Tá bem? Quero falar bastante sobre o pós-jogo, mas antes eu quero dizer que a Inter Store está de portas abertas neste domingo, até às 6 horas da tarde, com muitos produtos licenciados do clube. Camisetas oficiais, lá você pode personalizar a sua camiseta com o seu nome, com o nome do seu jogador preferido, além de outros produtos que estão chegando em promoção aí no Natal da Inter Store, tá bom? Eles enviam para todo o Brasil e o link está na descrição aqui do vídeo. Para a gente fechar, quero falar bastante sobre o que foi o vestiário de Internacional e Corinthians, que começou quente, com uma declaração do Mano Menezes. Ô, Mano Menezes, né? Um abraço aí para ti, velho, né? Um abraço. Vitória maravilhosa, né? Tu vê como é o futebol. O Mano Menezes falou que o Internacional, né, os dirigentes do Inter, o técnico Eduardo Cudê, o presidente Alessandro Barcelos, o Magrão, teriam prometido bicho triplicado. Para quem não está acostumado muito com a linguagem do futebol, o que seria o bicho triplicado? É uma premiação em dinheiro 3 vezes maior para que o Inter vencesse o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, com Mano Menezes dentro, né, da Casa Mata corintiana. Justificou, né? Para variar, o Mano Menezes terceirizando a culpa, né? Ele nunca perde, sempre são fatores externos, alguma coisa diferente, né? Não foi ele o responsável pela roda que ele levou do Internacional ontem, placar extremamente enganoso, 2-1 do Internacional, como eu disse, poderia ter sido 3-1 com um gol mal anulado do Ener Valencia, as outras oportunidades que o Inter teve no primeiro tempo, mas em especial também no segundo, e ele citou isso, e logo, né, foi rebatido pelo presidente Alessandro Barcelos, que estava na zona mista ontem. Foi perguntado, né, pelo Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, que estava fazendo, né, uma cobertura especial, e ele rebateu, isso é desculpa, né, foi o que ele citou, e que não ia entrar nos pormenores em relação dessa declaração do Mano Menezes, e que era muito importante a vitória para o Inter, para fim de tabela, como eu citei, ter uma possibilidade de Copa do Brasil, e também, claro, né, vencer e quebrar esse tabu que já era histórico. Então, o Mano estava irritado ontem. E o Cudê também falou bastante, elogiou a forma do Internacional jogar, disse que o Inter tenta ser propositivo e até por isso tomou o gol de empate ontem. O gol sai de uma saída de bola do René, que tenta, né, sair por baixo, perde a bola, né, e depois não consegue cortar, sai o cruzamento e o Romero faz o gol de empate naquele momento. Mas ele citou que esta é uma ideia, que ele não vai criticar os seus jogadores por tentar, né, ser propositivo, né, elogiou bastante o primeiro gol do Inter, que sai numa troca de passes desde o campo de defesa, né, lá com Arangues, com Igor Gomes, com o Mercado, a bola chega no busto do lado direito, ele cruza rasteiro e o Maurício faz o gol que deu a abertura aí do placar. Disse que não vai falar sobre 2024 ainda, disse que de fato, né, foi procurado pelo candidato Roberto Melo, né, mas em vários momentos da entrevista coletiva citou a amizade que tem com o presidente Alessandro Barcelos, que foi quem o trouxe, né, para esta temporada, a quem ele teve um bom relacionamento lá em 2020, que o bancou em 2020, quando ele saiu a gente sabe o que aconteceu. Disse que foi procurado, né, mas não garantiu permanência, nem com Barcelos, nem com o Roberto Melo. Disse que só vai conversar sobre isso depois do dia 6, quando acaba o Campeonato Brasileiro, e em especial depois do dia 9, quando ocorre a eleição do Internacional no pátio do Beira-Rio para o associado, que irá definir o novo presidente pelos próximos 3 anos. Mas disse, né, que o Inter tem muitas coisas positivas, tem um legado para 2024 e que as coisas podem ser extremamente positivas. Tá bem? É isso, gente. Vitória do Inter, né? Um domingo alegre, um domingo feliz, um domingo onde o Inter, né, parece dar amostras aí de uma arrancada. Meio tarde, é verdade, mas sempre é bom vencer. Tá bom? Não esquece de passar na KTO, kto.com, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje vários jogos, né, do Campeonato Brasileiro, citei um que nos interessa, que é Atlético Paranaense e Santos, mas também tem Vasco da Gama e Grêmio, jogo às 6h30 lá na Arena, e eu tô apostando no empatezinho nesse jogo. Acho que o Vasco empata e vai escapar da luta contra o rebaixamento. Qual o teu palpite? Passa lá, kto.com, onde a diversão acontece. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Um ótimo domingo a todos. Fui!